Êxodo capítulo 9. A quinta praga, a peste nos animais. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Porque se recusares deixá-los ir, insistindo em impedi-los, a mão do Senhor cairá sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e de tudo o que pertence aos israelitas nada morrerá. E o Senhor já definiu o tempo, dizendo: O Senhor fará isto nesta terra amanhã. No dia seguinte, o Senhor o fez, e morreu todo o gado dos egípcios, mas não morreu nenhum animal do gado dos israelitas. O faraó mandou verificar, e, de fato, do gado dos israelitas não havia morrido um animal sequer. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. A sexta praga, as feridas infeccionadas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Pegai um punhado de cinza do forno, e Moisés as espalhará para o alto, diante do Faraó. E ela se transformará num pó fino sobre toda a terra do Egito, e aparecerão tumores que se romperão em feridas, infeccionadas nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se diante do Faraó, e Moisés as espalhou para o alto, e tumores que se rompiam em feridas infeccionadas começaram a aparecer nos homens e no gado. E os magos não conseguiam ficar diante de Moisés por causa dos tumores que também estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os atendeu conforme o Senhor havia falado a Moisés. As ameaças de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Levanta-te bem cedo, vai ao encontro do Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra os teus subordinados e contra o teu povo, para que saibas que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com peste, tu terias sido eliminado da terra. Mas, na verdade, para isto, te mantive com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Amanhã, por volta desta hora, enviarei uma chuva de pedras, tão forte como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Manda agora recolher o teu gado e tudo que tens no campo, pois a chuva cairá sobre todo o homem e animal que se acharem no campo, e que não se abrigarem, e eles morrerão. Os subordinados do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A sétima praga, a chuva de pedras. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito, e caiu uma tempestade de pedras, acompanhada de raios, uma chuva tão forte como nunca tinha caído em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E em toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu tanto todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras.
Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés lhes respondeu: Assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não haviam crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Assim, o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10. Deus ameaça o faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir, para que me cultue. Se te recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão a face da terra, a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do faraó. Então os subordinados do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso, Moisés e Arão foram levados outra vez ao faraó, e ele lhes disse: Ide, cultuai o Senhor vosso Deus, mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que pedistes. E eles foram expulsos da presença do faraó. A oitava praga, os gafanhotos. Então o Senhor disse a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu,
o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim, os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território, e eram tantos como nunca houve, nem jamais haverá. Pois cobriram todo o país a ponto de escurecer a terra, e comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo, por toda a terra do Egito. Então o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado, somente mais esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou ir os israelitas. A nona praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias, mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Ide, cultuai o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco. Não ficará nenhum casco, pois o usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus. Pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o faraó disse a Moisés: Sai da minha presença, toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: Disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. Êxodo, capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte dos primogênitos egípcios. O Senhor disse a Moisés: Trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele vos deixará partir daqui, e ao deixar ir todos vós, na verdade vos expulsará. Fala agora ao povo que cada homem peça ao seu vizinho e a cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem, Moisés, era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse ao faraó: Assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão latirá, nem contra homem, nem contra animal, para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Vai embora, tu e todo o teu povo que te segue. Depois disso, sairei. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. O Senhor havia falado a Moisés:
O Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou os israelitas saírem da sua terra.